Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou dermatologista aqui da Fundação Freda Mata e novamente retornamos aqui com vocês para falarmos sobre reações rancênicas neste momento. O objetivo desta aula é exatamente identificar as situações onde o sistema imunológico promove uma exacerbação da sua resposta e, com isso, trazendo desconforto ao paciente e causando, muitas vezes, incapacidade física. Inicialmente, nós vamos falar sobre o que entendemos como reação rancênica. As reações rancênicas é um período de inflamação aguda ou subaguda e, muitas vezes, grave, que interrompe a evolução crônica, silenciosa e insidiosa da hanseníase, causada pela atuação do sistema imunológico do hospedeiro infectado pelo Mycobacterium leprae. As reações rancênicas se manifestam com dor, calor, edema, rubor e perda da função. Ela é considerada uma emergência médica, sendo às vezes a manifestação inicial que induz o paciente à procura da primeira consulta. Isso significa que as pacientes já têm os sinais e sintomas de hanseníase que não leva em consideração, não é tão importante para ele e não faz procurar o médico precocemente. Em determinado momento, ocorre uma reação rancênica e neste momento da reação rancênica é que ele vai procurar a unidade de saúde para buscar ajuda médica e aí se realiza o diagnóstico então, de hanseníase já em estado de reação rancênica. E ela é a principal causa de lesões de nervos e de incapacidade físicas provocadas pela hanseníase. A reação rancênica afeta a pele, os nervos, os olhos, o nariz, os gânglios, os testículos, os rins, as articulações e outros órgãos. São episódios inflamatórios de variável intensidade. Ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave. E essa reação ela pode ocorrer antes do diagnóstico e tratamento da hanseníase, durante o tratamento específico para a hanseníase e após o tratamento ter sido concluído, quando o paciente já está em alta por cura. Como então nós devemos fazer o manejo das reações rancênicas? Se a reação foi identificada no momento do diagnóstico, deve-se iniciar o tratamento de poliquimioterapia associado ao tratamento para a reação rancênica. Se a reação foi identificada durante o tratamento de poliquimioterapia, deve-se mantê-lo e iniciar o tratamento para a reação. Se a reação foi identificada após a alta, deve-se fazer apenas o tratamento para a reação. Não se deve reiniciar o tratamento para poliquimioterapia, com poliquimioterapia. Quem são os pacientes que têm maior risco de apresentar reação rancênica? Os pacientes com várias lesões de pele e espessamento neural têm maior risco de apresentar reação rancênica. Os pacientes com hanseníase multibacilar, em especial aqueles que apresentam comprometimento neural no diagnóstico, têm 65% de chance de apresentar reação rancênica. Já os pacientes paucibacilares com função alterada de nervo no momento do diagnóstico podem apresentar reação rancênica num percentual menor de 16% dos casos. Quais são os sinais e sintomas da reação? Na pele, as lesões que já estavam melhorando com o tratamento se tornam avermelhadas e com edema, placas, infiltrações e nódulos, que são carócidos eritematosos. Ocorre diminuição da sudorese, aparecimento de novas lesões, seja ela na forma de máculas ou placas. E no nervo, pode apresentar dor e hipersensibilidade com ou sem espessamento, perda recente da sensibilidade, fraqueza muscular recente. Nos olhos, o paciente pode apresentar dor e hiperemia, diminuição recente da acuidade visual. Tem alguma coisa, Leandro? Pode continuar, não é? Fotofobia, lacrimejamento, fraqueza muscular recente no fechamento das pálpebras
diminuição recente da sensibilidade corneana e irregularidade na forma das pupilas. Esses são sinais extremamente graves que precisam ser reconhecidos de imediato, porque uma reação rancênica comprometendo o globo ocular, ele pode promover sequelas irreparáveis com cegueira definitiva deste paciente. Então, bastante atenção, paciente que apresenta hiperemia, o olho vermelho, sensibilidade à luz, lacrimejamento e fraqueza muscular, como a diminuição da força no fechamento da pálpebra, esses pacientes precisam ser prontamente atendidos, reconhecido o surto reacional e tratado adequadamente. Na mãos e pés, o paciente pode apresentar edema súbito, diminuição da sudorese. E no testículo, ele pode apresentar aumento do volume e dor nos testículos. Algumas vezes, na reação rancênica, o paciente pode apresentar febre, mal-estar geral, artralgia ou aumento dos gânglios cervicais, dos gânglios axilares e inguinais. Isso é a manifestação inicial da reação em portador de hanseníase multibacilar. Às vezes, há somente a inflamação na pele e os nervos não são afetados, ou vice-versa, ou ambos. Mas o paciente pode apresentar apenas inflamações na pele, ou apenas inflamações nos nervos, ou apresentar inflamação dos nervos e inflamação na pele. Pode comprometer apenas um globo ocular, um olho ou testículo. E quando ocorre uma inflamação testicular com orquite, o paciente, se não for muito intenso, ele pode omitir essa informação médica por vergonha, por constrangimento. Muitas vezes o paciente não relata esse desconforto. Existe, portanto, dois tipos de reação rancênica. A reação do tipo 1, que é também reconhecida como reação reversa. Neste mecanismo dessa reação é que os antígenos dos bacilos fragmentados reagem contra os linfócitos T e isso associa-se à rápida mudança da imunidade celular. Então, esses antígenos, eles são capazes de mobilizar os linfócitos, que são células de defesa, e esses linfócitos, eles conseguem migrar para a área comprometida, promovendo uma reação localizada, mediada por célula. Outro mecanismo da reação rancênica, também conhecida como reação do tipo 2, ocorre quando aquele organismo, aquele paciente, ele não consegue mobilizar os linfócitos T, mas eles conseguem produzir uma quantidade grande de anticorpos. Esses anticorpos circulantes, eles vão se agregar aos antígenos, formando, então, grandes moléculas chamadas de imunocomplexos, são moléculas formadas pelos antígenos agregados aos anticorpos. A este fenômeno nós chamamos de imunidade humoral. Quer dizer que não há uma participação dos linfócitos T diretamente na reação, mas principalmente a presença desses imunocomplexos que vão promover o processo inflamatório. E as neurites, ela pode estar presente nos dois tipos. As neurites podem estar presentes na reação do tipo 1 ou na reação do tipo 2, tanto pela presença de células linfocíticas, quanto pela presença de anticorpos na área comprometida, na área do nervo, ou até mesmo no nervo periférico. Então, clinicamente, como é que nós vamos fazer a diferença entre a reação do tipo 1 e a reação do tipo 2? A reação do tipo 1 é uma reação bem delimitada. A história do paciente costuma ser de que aquelas lesões já estavam ali tranquilas, calmas e até mesmo em algumas situações já tinham desaparecido e rapidamente ocorre uma eritema, quer dizer, a área fica vermelha, fica edemaciada e a sensação de queimação no local. Nós podemos observar que, neste caso, as placas elas são bem delimitadas.
Então, este edema ocorre em função também, principalmente da presença dos linfócitos T aqui. Então, é uma imunidade mediada por célula. E existe uma delimitação, portanto, entre as placas, né, e a área sadia da pele. Esta é a expressão clínica da reação do tipo 1, também chamada de reação reversa. Mais um exemplo aqui da reação do tipo 1, onde a história deste paciente era de que essa mancha, essa placa já havia regredido, já estava aparentemente a pele normal e repentinamente o organismo promoveu uma reação exagerada, promovendo a migração de células para o local aonde havia ainda restos bacilares, ainda havia antígenos. Já a reação do tipo 2, também conhecida como eritema nodoso, o mecanismo imunológico ele é diferente. Então ocorre a produção exagerada de anticorpos. Esses anticorpos eles vão na circulação se juntar aos antígenos, né, que são apresentados, que são restos bacilares, são restos de bacilos mortos, e ao se juntar a esses antígenos, formam então o imunocomplexo, que é a junção dos antígenos e dos anticorpos, são os imunocomplexos. Esses imunocomplexos, eles circulam pela corrente sanguínea e vão se depositar em algum lugar, em algum tecido. E naquele tecido, aonde ele se deposita, ocorre um processo inflamatório, com presença de edema e, dependendo da intensidade, até com necrose local. Então, é por isso que os pacientes multibacilares, eles têm uma grande quantidade de antígenos, quer dizer, tem uma grande quantidade de bacilos. Esses bacilos mortos liberam uma grande quantidade de antígeno, formando, portanto, uma quantidade grande de imunocomplexo. E ao se depositar, por exemplo, nas articulações, vai promover o quê? Vai promover uma artrite, vai promover dores articulares. Ao se depositar no globo ocular, vai promover um processo inflamatório no globo ocular, causando iridociclite, causando olho vermelho e até mesmo anestesia corneana. Ao se depositar no tecido celular subcutâneo, ocorre um processo inflamatório com formação de caroços vermelhos, né, que são chamados eritemas nodosos, extremamente dolorosos, e assim por diante. Então, o paciente que tem a reação do tipo 2, ele pode apresentar lesões nodulares, eritematoses, dolorosos, espontaneamente ou a palpação. Esses caroços eles podem coalescer e formar placas eritematosas dolorosas. Ocorre com mais frequência na superfície extensora dos membros superiores e inferiores, tronco e face, e tende a ser simétrica. E quando ele evolui, pode ocorrer descamação e pigmentação residual. Tem uma pergunta aqui, Leandro, qual é a pergunta? A pergunta é se o eritema nodoso só acontece na reação do tipo 2. Sim, tanto é que a reação do tipo, o sinônimo de reação tipo 2 é eritema nodoso rancênico, entenda-se que é uma reação do tipo 2. É uma reação aonde os imunocomplexos, que é aquela junção dos anticorpos aos antígenos e aos complementos, formando partículas grandes e pesadas, promove um processo inflamatório no local aonde eles se depositam. Ok? Então, reação do tipo 2 é sinônimo de eritema nodoso rancênico. E a reação do tipo 2, ou eritema nodoso rancênico, também pode apresentar envolvimento sistêmico, como febre, astenia, cefaleia, perda de peso, dores difusas no corpo, insônia e depressão. Pode haver inflamação no quadro do tipo eritema nodoso nos olhos, nariz, articulações, testículos e nervos periféricos.
Então, vocês entendam que quando aqueles imunocomplexos, quando aquelas partículas formadas pelo antígeno, pelo anticorpo, pelo complemento, ele se deposita em determinada tecido, vai promover a articulação e, logicamente, a sintomatologia daquele órgão. Então, se ele se deposita no testículo, vai ter edema de testículo e dor testicular. Se ele se deposita no nervo ou próximo ao nervo periférico, ele vai promover uma neurite. Se ele se deposita no fígado, ele vai ter uma hepatite reacional, né? Uma hepatite provocada por um processo inflamatório em função do depósito desses imunocomplexos. E somente os pacientes multibacilares apresentam a reação do tipo 2, porque são exatamente aqueles pacientes que têm uma grande quantidade de imunocomplexos e de antígenos apresentados. Esses episódios reacionários do tipo 2, ele pode ocorrer até 5 anos ou mais após a alta. Isso por quê? Como se explica isso? Bom, se vocês se lembram, nós falamos que alguns pacientes multibacilares podem apresentar uma carga bacilar alta. E ao iniciar o tratamento, vai ocorrer a morte dos bacilos e com isso serão os restos bacilares, na verdade, são proteínas antigênicas que podem permanecer na pele, no nervo do paciente durante um período longo de até 7 anos. Então, durante esse período, essas partículas proteicas, elas podem ser reconhecidas pelo organismo em qualquer momento e o organismo reagir contra esses restos bacilares. Por isso que, após o tratamento, após a morte dos bacilos, o paciente ele pode apresentar uma reação rancênica. É uma reação contra aquelas partículas proteicas, quer dizer, o bacilo já está morto. E, em função disso, não há necessidade de reiniciar o tratamento específico para a hanseníase, porque os bacilos estão todos mortos. Nós vamos só fazer o tratamento específico para a reação. Ainda na reação do tipo 2, nós podemos chamar a atenção para o fato de que ela pode ser tão intensa que pode promover necrose, com hemorragia, pústulas e até úlceras, né? E no final, deixar uma cicatriz bastante inestética. Uma atenção especial precisa ser dada ao globo ocular. Se o paciente apresenta dor e hiperemia ocular, é uma emergência médica. Independente da causa, olho vermelho é uma urgência, ela precisa ser cuidada imediatamente, porque pode promover sequelas definitivas no globo ocular. No caso da reação rancênica, dor e hiperemia pode acontecer, diminuição recente da acuidade visual, fotofobia, lacrimejamento, fraqueza muscular recente no fechamento das pálpebras e diminuição recente da sensibilidade corneana e irregularidade na forma das pupilas. Então, são sinais importantes que podem ser vistos e o paciente pode vir com essas queixas. Alguns fatores podem promover a reação rancênica, pode desencadear um episódio de eritematoso rancênico. Por exemplo, febre. Por que a febre pode desencadear? Ora, a febre é sinal de que, na sua maioria das vezes, de que há uma infecção. Então, se o paciente tem alguma infecção, seja ela urinária, seja um abscesso, ou um abscesso dentário, uma piodermite, isso vai fazer com que o organismo reaja. E, ao reagir, ele pode desencadear, então, uma reação rancênica, porque o paciente tem também uma quantidade grande de antígenos ainda sendo liberados. Isso faz com que um processo infeccioso ou outro desencadeie a reação rancênica também, tá?
a anemia, o estresse emocional, como todos nós sabemos. O estresse é fator importante na regulação imunológica. Então, uma pessoa que está estressada é uma pessoa que está com o seu sistema imunológico abalado. Isso pode fazer com que ocorra a perda do equilíbrio daquele sistema naquele momento e, com isso, também desencadear um surto de eritematoso rancênico. Alterações hormonais, como gravidez, parto, menstruação, lactação, também pode desencadear. É importante saber porque no último trimestre da gravidez e no primeiro trimestre da lactação é um período onde a mulher está com a imunidade mais baixa. Isso pode ocorrer, essas alterações hormonais podem promover um surto reacional rancênico. Por isso a importância de que toda mulher, quando diagnosticada com hanseníase, deve ser encaminhada para o programa de planejamento familiar. Por que isso? Porque uma reação rancênica numa mulher não grávida tem menos intensidade do que numa mulher grávida. Então, se ela tiver que ter reação, ela não estando grávida, a reação dela não vai ser tão intensa. Por isso a importância de se fazer o planejamento familiar. Além disso, existe a situação de que a mulher que está com risco de engravidar não pode fazer uso da talidomida, como nós vamos ver no segmento. Portanto, se ela estiver fazendo o seu planejamento familiar, não tem risco de engravidar naquele momento, ela pode se beneficiar com o uso da talidomida, não é? Que é um medicamento que traz menos efeitos colaterais do que a prednisona, como nós vamos ver no segmento. Outra situação também de risco são o alcoolismo, os traumas cirúrgicos, as infecções, como nós já comentamos, como a infecção do trato urinário, tuberculose, hepatite viral, problemas odontológicos, infestações parasitárias, e esses também podem desencadear o eritema nodoso rancênico. E algumas drogas, como iodetos e brometos, também pode fazê-lo. A neurite é o comprometimento neural durante as reações e se manifesta com dor espontânea à palpação. A alteração neural autônoma sensitiva e motora pode estar alterada e pode ocorrer espessamento ou dano no calibre do nervo periférico. O tronco nervoso, os mais comprometidos, são o nervo cubital, o nervo ciático proprío externo ou fibular comum e o tibial posterior. A neurite ela pode ser visível no caso do nervo auricular, pode ocorrer espessamento nos troncos nervosos, aí é um exemplo no caso do nervo ulnar, e a consequência da neurite é a diminuição da força muscular, promovendo garras móveis que posteriormente poderão ficar garras fixas ou garras imóveis, além da falta de sensibilidade, a anestesia, no caso aqui palmar, não é? Da área cubital e da área radial, e vocês podem observar que esse paciente apresenta traumas, queimaduras, exatamente por conta da ausência da sensibilidade. E essa perda da sensibilidade, a perda da força muscular, foi provocada pela neurite e que pode ocorrer exatamente durante um surto reacional. No caso da neurite fibular, o paciente perde a capacidade de fazer a dorsiflexão do pé, promovendo uma marcha chamada marcha escarvante. Ele anda como se estivesse arrastando a ponta do pé, não é? Também alguns ramos incomuns, no caso o neurite do nervo sural, não é muito comum, mas pode ser observado em alguns casos. O processo inflamatório do tronco nervoso pode ser tão intenso, promovendo necrose e abscesso, espessamento com necrose e a formação de abscesso e até fístula.
e logicamente isso significa que ocorreu uma destruição completa desse tronco nervoso e esse paciente é um paciente que ficará com sequelas permanentes. Lembrando a vocês que essa neurite, ela que nós costumamos chamar, a neurite que mais nos chama a atenção, é aquela neurite dolorosa, quando o paciente apresenta dor, espessamento, ou diminuição da força muscular de uma forma repentina. Mas existe a chamada neurite silenciosa, que este processo ele vai ocorrendo de uma forma gradativa, lenta e às vezes imperceptível para aquele paciente. Então, ele vai perdendo a força muscular muito lentamente. E ele, às vezes, não queixa de desconforto à palpação dos troncos nervosos. Então, isso se caracteriza uma neurite chamada neurite silenciosa, porque ela vai se instalando gradativamente, progressivamente, sem que o paciente tenha nenhuma queixa aguda. É importante nós podermos fazer diagnóstico deste fenômeno, porque essas perdas que ocorreram nos últimos 6 meses, se adequadamente tratada, o paciente pode voltar a ter as suas funções motoras recuperadas. E aí, nós vamos falar então um pouco sobre o tratamento dessas reações. Como nós vimos, as reações são 2 tipos, são 2 mecanismos de reação. Só para lembrar então que a reação do tipo 1 é uma reação mediada por célula. Portanto, o tratamento vai ser diferente. O tratamento preferencial é diferente. Então, para tratar a reação do tipo 1, nós vamos utilizar a prednisona de 1 a 12 mg por quilograma de peso por dia. E temos que manter, no caso, se o paciente estiver ainda em tratamento com os antibióticos, com a poliquimioterapia, manter o tratamento, a poliquimioterapia, e iniciar a prednisona na concentração de 1 a 2 mg por quilograma dia. Tem que mobilizar o membro afetado com tala gessada, em caso de neurite associada. Monitorar a função neural, sensitiva motora, quer dizer, fazer uma avaliação simplificada da sensibilidade das mãos, dos pés e dos olhos, e também da força muscular, para observar precocemente se está ocorrendo perda da força muscular. E vai se reduzir a dose do corticoide conforme a resposta ao tratamento. Normalmente, em 15 dias, a grande maioria dos pacientes tem apresentado, então, melhora dos sintomas, e só então é que se começa a diminuir o corticosteroide, cerca de 10 mg a cada 15 dias, até retirar completamente o corticosteroide do tratamento. E, logicamente, tem que verificar se o paciente apresenta alguma sequela e começar a orientá-los para prevenir incapacidades futuras. Para fazer uso da prednisona, é importante que tenhamos um hemograma, uma glicemia, um lipidograma e o exame parasitológico de fezes. A prednisona ela pode reter sódio e, por isso, aumentar a pressão arterial. Então, na consulta de enfermagem, sempre verificar o controle da pressão arterial e o peso deste paciente, para ver se ele está aumentando de peso em função da retenção de água, retenção de sódio e água, que a pressão arterial dele se está normal ou alterada. Fazer avaliação óssea, em especial para as mulheres pós-menopausa, por conta do risco aumentado de osteoporose. Tratar estrogiloidias com tiabendazol, bendazol e ivermectina. Isso é importante porque o estrogiloide ele é um parasita que tem irritabilidade com a presença da prednisona. Isso faz com que eles migrem. Então, se o paciente tiver uma infestação de estrogiloide, esse estrogiloide pode ser eliminado pela boca, o paciente ter vômitos e eliminar estrogiloide. Ele pode migrar, e nessa migração
ele pode obstruir o colédoco e com isso vir apresentar a pancreatite, que é uma situação extremamente grave que leva o paciente à morte. Então, no caso de iniciarmos o uso de corticosteroide para qualquer situação, independente do paciente ter ou não realizado o exame paratológico de fezes, é importante fazer uso de um antihelmíntico, como tiabendazol, albendazol ou ivermectina, logo no início do tratamento. Lembrar também que a prednisona pode desencadear ou piorar o diabetes mellitus, a úlcera péptica, distúrbios psiquiátricos podem ser agravados com o uso da prednisona em altas doses, pacientes cardiopatas, paciente com sintomas respiratórios, no caso, paciente que tem tuberculose ali, que pode piorar o quadro pulmonar dele. Também o paciente pode apresentar catarata e glaucoma. No caso da catarata, nós temos que avaliar bem os riscos e benefícios do uso da prednisona. Se o paciente não fizer uso da prednisona, ele pode ficar com sequelas e incapacidades definitivas por conta da hanseníase. Enquanto que a catarata é uma situação que pode ser programada a cirurgia da catarata. Então, o paciente não precisa ficar com dificuldades visuais se for acompanhado e mesmo que haja formação de catarata, programar a cirurgia de catarata para ele. Já a reação do tipo 2, nós vamos utilizar a talidomida, que é o melhor medicamento para a reação do tipo 2. A medicação de escolha para a talidomida, ou para a reação do tipo 2, é a talidomida na concentração de 100 a 400 miligramas, dependendo da intensidade dos sintomas. No caso de reação leve, onde o paciente esteja só meio febril, artralgia, pode ser que o uso de um anti-inflamatório não hormonal ajude e que ele possa passar sem que haja necessidade de usar a talidomida. Mas a talidomida, ela é uma droga teratogênica, portanto, ela não deve ser usada em mulheres em idade reprodutiva com risco de engravidar. Para que ela possa ser usada em mulheres na idade fértil, é necessário que as mulheres estejam fazendo pelo menos 2 métodos contraceptivos. Ok? Então, normalmente, quando a gente encaminha uma paciente para o planejamento familiar, sabe que ela tem hanseníase multibacilar, se recomenda logo que ela já faça uso do DIU, para evitar a gravidez. E se for usar a talidomida, há necessidade, por exemplo, dos métodos, tipo o DIU mais o contraceptivo injetável. Tá? A teratogenia mais comum, no caso, que é observado com o da talidomida, é a focomelia. E vocês devem lembrar daquelas crianças, daquelas pessoas que nascem sem os membros, ou então apenas com um membro encurtado, então sem os braços e as pernas. Isso é a teratogenia mais conhecida da talidomida. Isso quando a criança sobrevive, porque outros tipos de alterações podem ocorrer que é incompatível com a vida e as crianças, o feto morre e há perda. Por esse motivo, existe uma resolução normativa, a RDC número 11, publicada em 22 de março de 2011. Esse documento está entre o material que foi enviado para vocês. Essa resolução, ela está disciplinando o uso da talidomida. Ela deve ser dispensada aos pacientes, prescrito por médico, dispensado por farmacêutico, e ele apresenta um documento esclarecido, onde deve ser dito ao paciente os riscos de teratogenia que traz a talidomida, caso alguma mulher em idade fértil, grávida, possa
vir a fazer uso dessa medicação, tornando, portanto, responsável por isso o médico, o farmacêutico e também o próprio paciente que toma a medicação. Ok? Então tem toda uma regra que tem que ser respeitada. Caso ocorra um acidente de alguma mulher tomar um único comprimido de talidomida durante qualquer fase da gravidez e a criança vir a apresentar uma alteração teratogênica, a responsabilidade é da equipe, se não foi apresentada essa documentação para os pacientes que fazem uso da talidomida e também se não foi tomada a providência para que a mulher tenha feito uso de pelo menos 2 métodos contraceptivos. No caso, então, ao fazer o tratamento para a reação rancênica, deverá ser mantida a poliquimioterapia para multibacilar se o paciente ainda estiver fazendo tratamento específico. Se ele já fez o tratamento específico, não precisa fazer uso de poliquimioterapia, faz uso apenas da talidomida. O eritema nodoso, quando ele vem associado com neurite, muitas vezes nós precisamos fazer uso dos 2 medicamentos juntos, a talidomida e a prednisona, além de tomar todos os cuidados de prevenção de incapacidade. Algumas situações da reação do tipo 2 que nos obriga a fazer uso também do corticóide. Então, mulheres grávidas, o risco de engravidar, não poderão fazer uso da talidomida. Ok? Isso é importante. Se o paciente apresentar irite ou iridociclite, que são processos inflamatórios na câmara anterior do olho, o paciente deverá fazer uso também de corticóide. Orcaepididimite, se ele apresenta, ele faz uso também de corticóide. Se apresenta mãos e pés reacionais, glomerulonefrite, eritema nodoso necrotizante, vasculite, artrite, ou existir alguma contraindicação específica para a talidomida, o paciente vai fazer uso de corticóide, no caso a prednisona. O tratamento dos estados reacionais é geralmente ambulatorial e deve ser prescrito e subvencionado por um médico. Então, importante quando se faz o diagnóstico de hanseníase, o início do tratamento deve ser imediato e pode ser iniciado pelo enfermeiro, mas deve ser providenciado de imediato a consulta médica para confirmação do diagnóstico, ajustes necessários e que o médico fique conhecido daquele paciente. Caso ele venha apresentar algum tipo de surto reacional, ele possa fazer a prescrição e acompanhar, porque são medicamentos que podem trazer efeitos colaterais importantes. No caso de cronicidade da reação do tipo 2, que são aquelas reações subtrantes ou com complicações graves, esses casos específicos devem ser encaminhados para o centro de referência. Os estados reacionais graves devem ser avaliados a necessidade de internação hospitalar, principalmente na primeira semana de tratamento. Então, às vezes o paciente está fazendo surto reacional e ele tem uma comorbidade associada. Ele pode ter um processo infeccioso que precisa ser investigado e, nesses casos específicos, às vezes há necessidade de internação para investigação e tratamento dessa comorbidade. E é mais importante reconhecer a urgência da reação, né, para evitar os danos neurais definitivos do que se decidir se é o tipo de reação tipo 1 ou tipo 2. Então, em situações de dúvidas, é importante iniciar o tratamento e, no caso, pode ser usado a prednisona na urgência e, ao definir-se a reação do tipo 1 ou tipo 2, corrigir o tratamento imediatamente. O importante é que ela seja reconhecida e que se evite os danos neurais definitivos naquele momento. Como é que nós podemos prevenir as reações? Bom, a prevenção está ligada diretamente à detecção precoce da hanseníase e o tratamento adequado com a poliquimioterapia. Quanto mais precoce se faz o diagnóstico, menor o risco do paciente vir a apresentar surtos reacionais.
O diagnóstico tardio há maior risco de desenvolver reações e desenvolver neurite e incapacidades físicas. Por isso que todo o trabalho que nós fazemos é busca ativa de hanseníase. Nós precisamos fazer exame dermatológico da comunidade, exame dermatológico dos comunicantes, de uma forma sistemática e persistente, para conseguirmos localizar as pessoas que estão atingidas pela hanseníase o mais precoce possível. Com isso, nós poderemos tratar as pessoas, curar as pessoas sem que elas venham apresentar reações ou incapacidade física permanente. Não é? Então, todo o trabalho, o melhor trabalho, deve ser voltado para a busca ativa de causa e diagnóstico precoce da hanseníase. Nós temos, portanto, aí um quadro dramático, né, que são as pessoas que foram atingidas pela hanseníase e que tiveram um diagnóstico tardio da doença. Elas acabaram ficando com anestesia palmar e plantar, neste caso. Em alguns momentos, alguns pacientes também ficaram cegos. E no decorrer da vida, essas pessoas foram se machucando, foram tendo infecções, osteomielite e foram se incapacitando ao longo da vida porque perderam a função nervosa, perderam a função dos troncos periféricos, do nervo periférico, não é? Então é isso que a gente precisa evitar, em especial situações hoje, aqui no Amazonas, onde nós ainda temos um número grande de crianças atingidas pela hanseníase. Você veja esta fotografia dessa criança com uma idade tão precoce, já apresentando garras fixas, né? Incapacidades permanentes numa idade tão precoce. E alguns pacientes no decorrer da vida vão se machucando e vão tendo que fazer amputações, perdendo membros, etc. e tal. Então, nosso trabalho todo, além de reconhecer a reação hansênica no momento adequado, tratarmos adequadamente a reação, nós precisamos, antes de qualquer coisa, fazer o diagnóstico precoce para evitar situações como essas. Então, essa foi a apresentação. Eu acho que a gente poderia passar agora por uma etapa de perguntas, não é? Eu sei que não é uma aula muito fácil e acredito que deve ter bastante questionamento. Então, nós vamos abrir então o chat para perguntas. Então, vamos lá. Você está aqui na sala, faça a pergunta aqui. Bom dia, sou o enfermeiro Marcos e eu gostaria de saber, após o contato com o bacilo, quanto tempo essas reações começam a aparecer? Então, Marcos, a reação imunológica, o organismo começa a reagir contra o bacilo imediatamente, não é? Então, essa reação ela pode ser celular, no caso dos pacientes paucibacilares, onde já começa os linfócitos se transformar e começa a limitar a área onde está comprometida. Ou no caso dos pacientes multibacilares, que não consegue fazer com que os linfócitos migrem até o local, eles começam a produzir anticorpos, né? Começa a produzir anticorpos. Então, a reação já está acontecendo desde o início da doença. A reação imunológica. O que nós chamamos de reação hansênica nada mais é do que este fenômeno de uma forma exagerada. Então, em determinado momento, o organismo vai reagir exageradamente contra os bacilos. Seja no tipo 1, fazendo com que haja uma migração de linfócitos para o local aonde exista restos bacilares, porque toda proteína, mesmo morta, é um corpo estranho ao organismo. Então, no caso daqueles pacientes que ainda têm uma imunidade celular competente, ele vai fazer uma reação do tipo 1, de uma forma exagerada. Tá? E no caso do paciente multibacilar,
que tem muitos bacilos, portanto, quando ocorre a morte dos bacilos, uma quantidade grande de restos bacilares, de proteínas bacilares, começa a ser liberadas e passa a ser reconhecida como corpo estranho, aí o organismo está reagindo, está produzindo anticorpos. Só que em um determinado momento essa reação é exagerada. Tá? Então a reação imunológica é desde o início. Agora, a exacerbação desta reação imunológica é que nós chamamos de reação rancênica. É importante reconhecer essa reação, porque se ela for intensa demais, ela vai destruir o tecido aonde essa reação está acontecendo. E se esse tecido é um nervo, o nervo fica destruído permanentemente. Então nós temos que reconhecer, quer dizer, o organismo está reagindo contra os bacilos, mas essa reação vai destruir o bacilo, vai fagocitar os restos bacilares também, mas também vai destruir aquilo que está em torno. E aquilo que está em torno, quem é? É o nervo. Então a gente precisa equilibrar isso, precisamos controlar a reação de formas que ela venha, continue acontecendo, mas de uma forma a não ocorrer destruição intensa do tecido. Porque senão a destruição significa destruição de nervo, e destruição de nervo significa incapacidade. Né? Destruir o nervo dos olhos, incapacidade ocular. Destruir os nervos das mãos, nervo periférico, cubital, radial, vai acontecer garra e mão, e assim também nos pés. Ok? Pergunta, Leandro primeiro. O Careiro faz uma pergunta. Qual é a diferença da reação e recidiva? Né? Então, é assim, a reação é exacerbação do sistema imunológico, tá bem? Os bacilos estão mortos, os bacilos não estão vivos. O que está acontecendo é que o organismo está reagindo contra aqueles restos bacilares. A recidiva é uma reativação da doença. Significa que a pessoa adoeceu novamente, que os bacilos, ou ela foi contaminada de novo, não é? Já que ela tem uma resistência ruim para adquirir, é uma pessoa susceptível. Então, se ela faz o tratamento e volta para uma comunidade ou para um núcleo familiar onde ainda existem pessoas que têm hanseníase que não sabem, que não está fazendo tratamento, então ela está novamente recebendo nova carga bacilar de bacilos vivos, ela pode adoecer novamente. Isso se chama recidiva. Tá? Os bacilos estão vivos. E, no caso da reação, não. Os bacilos estão mortos, o que está acontecendo é o organismo reagindo para fazer uma limpeza, fazer a destruição dos restos bacilares. Tá? Vamos lá. Se a gestante que já desenvolveu a doença, quais os riscos que ela pode apresentar? Então, é muito comum as mulheres grávidas, a gente fazer diagnóstico de hanseníase nessa fase. Né? Então, o risco para as mulheres é assim, se tem hanseníase multibacilar, ela vai desenvolver reação em algum momento da vida dela, ou durante ou após o tratamento, ok? Mas se ela estiver grávida, essa reação é de uma intensidade maior do que se ela não estivesse grávida. Então, nós vamos tratar as mulheres grávidas também da mesma forma, à exceção de que ela não pode usar de forma nenhuma a talidomida, porque a talidomida, ela pode causar teratogenia, quer dizer, pode causar defeitos congênitos em qualquer etapa da gravidez, tá bom? E aquelas mulheres que iniciam o tratamento para hanseníase, vocês programem que elas entrem no programa de controle, para que ela não engravide. Então, planejamento familiar. Nas reações do tipo 2, do tipo 1, tem uma pergunta feita pelo São Gabriel da Cachoeira. Então, São Gabriel da Cachoeira faz a seguinte pergunta. Nas reações tipo 1,
para os DM2, eu não entendi, assim, a reação do tipo 1, eu quero entender que é para os pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, paciente que já tem diabetes e que está fazendo reações do tipo 1, portanto, eu acredito que é isso a preocupação, ele deverá fazer o uso de prednisona. E como nós sabemos, a prednisona, ela vai alterar o diabetes, né? Qual é a medicação de segunda escolha? Olha só, para a reação do tipo 1, a medicação é prednisolona, não tem outra medicação. O que a gente precisa é exatamente fazer as correções. O paciente já deve estar tomando hipoglicemiante, ao fazer uso de prednisona, tem que fazer o monitoramento e verificar se há necessidade de aumentar o medicamento do diabetes. E em algumas situações, o paciente pode fazer insulina por um período, tá certo? Por isso a necessidade de que os pacientes de reações sejam monitorados, identificadas as situações de risco e corrigidos. Então, é fundamental a participação, um médico que tem que fazer esse acompanhamento do paciente que tem diabetes, ele não vai deixar de fazer o tratamento da reação rancênica, mas ele precisa ser acompanhado para ir corrigindo a glicemia dele com o medicamento, ok? Nova Olinda. Qual a reação em paciente em tratamento quando ingere bebida alcoólica? Qual a reação em paciente que no meio do Não, só um minutinho. Nova Olinda. Qual a reação em paciente em tratamento quando ingere bebida alcoólica? Nova Olinda. Olha só, no caso dos alcoólatras, né, o que a gente observa é que eles são extremamente irregulares no tratamento. E essa irregularidade pode promover uma resistência medicamentosa. E também o alcoólatra, ele costuma ter outras comorbidades, parasitose e tudo mais. Isso faz com que ele venha apresentar também reações rancênicas. É isso que pode acontecer. Então, não existe uma contraindicação específica. Vai estar tomando álcool, ele bebe e toma um remédio. É melhor que ele tome o remédio, a gente tem que garantir que ele tome o remédio de alguma forma, não é? A gente às vezes não consegue controlar que ele deixe de fazer ingestão de álcool. Para situações como essas, existe um esquema de tratamento chamado ROM, que é a rifampicina com ofloxacina e minociclina, que pode ser administrado mensalmente, dose única, para os pacientes que são alcoolistas e para os pacientes que são psiquiátricos. Né? Então, pense em situações como essas especiais, fazer a administração do ROM. Agora, se ele está tomando a poliquimioterapia direitinho e ao mesmo tempo fazendo uso de bebida alcoólica, não é o ideal. Mas a gente não vê nenhum outro problema a não ser a sobrecarga hepática, tá certo, para ele, isso é um problema, e nós temos que fazer o maior esforço para que ele diminua ou pare de fazer ingestão de álcool. Envira. Qual o tratamento para o paciente que no meio do tratamento engravida? Olha, o tratamento para a hanseníase, ele continua igual. Nós já sabemos que a poliquimioterapia não traz nenhum problema para a grávida nem para o bebê. Então, a poliquimioterapia, ela continua exatamente igual, tá? Não se preocupe. Se a paciente chega, faz o diagnóstico de hanseníase, está grávida, pode iniciar a poliquimioterapia com tranquilidade. Se a paciente está em tratamento e engravida, ela pode continuar o seu tratamento. O que não pode é fazer o uso de talidomida no caso de surtos reacionais. Aí ela não pode fazer uso de talidomida se tiver risco de engravidar ou se estiver grávida. Um único comprimido é o suficiente para causar teratogenia, tá? Tem mais perguntas, Alessandro? Benjamin Constant. Devido à falta de higienização do corpo e do lugar onde mora, há uma facilitação de adquirir a doença? Sobre a questão de adquirir doença, né, nós já comentamos isso na primeira aula,
que os riscos de transmissão, ela se dá exatamente para aquelas pessoas que são susceptíveis, quer dizer, aquelas pessoas que não têm uma resistência natural contra o bacilo de Hansen, que estão em ambientes onde existe uma circulação maior de bacilos, tá certo? Então, o que aumenta a vulnerabilidade das pessoas susceptíveis é exatamente as situações de pobreza, né? As situações onde a moradia, a alimentação, né? E as condições de informações que o paciente tem, escolaridade, elas vão influenciar na possibilidade dessa pessoa ter risco aumentado para adquirir hanseníase, tá certo? Mais perguntas, Leandro? Então, a pergunta é se um paciente está no 7º mês de tratamento e fez uma reação do tipo 2, se ele pode fazer uso de prednisona e talidomida. Então, a reação do tipo 2, o melhor remédio é a talidomida. Se for mulher em idade fértil e não tiver fazendo uso de contraceptivo, ela não vai fazer uso de talidomida de forma nenhuma, vai fazer uso de prednisona, tá? E se for homem, ele vai iniciar a talidomida. Caso o paciente apresente associado ao eritema nodoso uma neurite extremamente importante ou uma hidrociclite importante, então ele deverá associar também a prednisona ao tratamento. Quanto ao tempo limite do uso da talidomida, uma pergunta de Manicoré. Qual é o tempo de limite para o uso da talidomida? Olha só, o paciente que é multibacilar, vamos imaginar o pior cenário, né? Um paciente vichoviano, multibacilar, com carga bacilar extremamente alta, ele vai ter, se tivermos uma baciloscopia de 5 cruzes. Então, ao tomar um mês de tratamento poliquimioterápico, ele vai destruir os bacilos. E com isso, ele vai ficar com uma quantidade também alta de quê? De restos bacilares, de bacilos fragmentados. Esses restos bacilares, eles vão ser eliminados do organismo lentamente, ao longo de um período de até 5, 6 anos. Não é? Então, a cada ano, ele vai eliminando uma certa quantidade de restos bacilares. Enquanto ele tiver alguma proteína estranha no corpo, o organismo pode reagir. Então, por quanto tempo essa pessoa pode fazer reação após o tratamento? Ela pode fazer reação do tipo 2 até 5 anos após o tratamento. E portanto, o tratamento da talidomida ela pode ser feita todas as vezes que ele tiver um surto reacional e iniciar o esquema de tratamento com a talidomida. Portanto, em média, um paciente multibacilar, vichoviano com alta carga bacilar, pode levar até 5 anos fazendo reação após o tratamento. E, logicamente, pode fazer uso da talidomida durante esse período. Nova Olinda. Quais as reações rancênicas mais comuns? Quais as reações rancênicas mais comuns? A gente já falou que a reação rancênica é do tipo 2 e a reação rancênica do tipo 1, tá certo? Os dois casos podem se apresentar, não existe uma estatística, né, de paciente apresentar neurite ou só lesões cutâneas, ou apresentar lesões cutâneas e neurite. Isso não tem diferença, tá? Podemos fazer a diferença apenas do tipo de reação, do tipo 1 e do tipo 2, mas a frequência dele é em torno de 65% dos pacientes da forma multibacilar deverão fazer surto reacional durante ou após o tratamento. Mais pergunta, Alessandra? São Gabriel da Cachoeira tem uma pergunta. A pergunta é por que as manchas continuam presentes, não é isso? E coçando se o paciente já foi tratado. Olha só, a reação rancênica, ela é uma reação imunológica, né? Após o tratamento, quando nós dizemos assim, fez 1 ano de tratamento, recebeu alta por cura, nós estamos dizendo
que os bacilos foram mortos, eles estão mortos. Não tem nenhum bacilo vivo. Mas o resto dos bacilares, quer dizer, o cadáver, vamos colocar assim, do bacilo, ele ainda está ali. E aí esses restos de bacilo são proteínas estranhas ao corpo. E o corpo poderá reagir a essas proteínas estranhas em qualquer momento. E aí pode ocorrer situações de paciente tratado vir apresentar as manchas que já tinham desaparecido. Quando ocorre essa reação, as manchas reaparecem. E elas podem reaparecer de uma forma muito intensa, formando placas vermelhas com ardência local, né? E pode aparecer de uma forma um pouco mais discreta, não é? Então, essa reação pós-tratamento, ela ocorre exatamente pela presença de restos bacilares que estão sendo eliminados lentamente pelo organismo. Pergunta. Nova Aripuanã está perguntando o seguinte: em caso de recidiva, qual que é o esquema de tratamento? Se há necessidade de fazer alguma mudança? Olha, nos casos de recidiva, se inicia o tratamento novamente para o paciente de polioquimioterapia, exatamente igual como se o paciente nunca tivesse tratado. Então, a grande maioria das recidivas, os bacilos são bacilos viáveis, bacilos que respondem aos mesmos antibióticos, sem precisar haver mudança da polioquimioterapia. As resistências medicamentosas, elas são um fenômeno raro. Não é comum, é uma coisa bastante rara o paciente desenvolver cepas, bacilos resistentes ao medicamento, tá? Então, a recidiva normalmente o paciente tratou, ficou curado, depois de alguns anos ele voltou a apresentar a doença novamente, e aqueles bacilos que ele está apresentando, ele responde da mesma forma, como se ele nunca tivesse sido tratado, ok? Então, novamente, polioquimioterapia exatamente igual como da primeira vez. Alessandra? Pode apresentar em crianças menores de 5 anos e qual tratamento? Pode. As crianças, no caso das crianças susceptíveis, né, elas vão nascer, elas não nascem com hanseníase, porque a hanseníase não se transmite no útero, não se transmite da mãe para o feto. As crianças nascem sadias, né? E se por acaso a mãe for uma paciente, uma pessoa que tenha hanseníase da forma multibacilar, ou naquela família tenha pessoas com hanseníase multibacilar e esteja sempre em contato com a criança, ela vai se contaminar. O período de incubação, vocês devem lembrar que pode levar de 2 a 5 anos, não é? E crianças menores de 5 anos pode apresentar, sim, sinais e sintomas de hanseníase. É mais difícil nós fazermos o diagnóstico com o teste de sensibilidade, porque a criança muito pequena não vai nos ajudar a responder bem. A grande maioria das vezes nós chegamos ao diagnóstico histopatológico ou com o olhar de uma pessoa bastante experiente em hanseníase, tá? Não é o que se espera. Nós esperamos, na verdade, que as pessoas venham apresentar os sinais e sintomas de hanseníase quando estão na idade escolar. Então, a partir dos 7 anos de idade é que começa a apresentar os sinais e sintomas de hanseníase na grande maioria das crianças. Por isso, o Ministério da Saúde faz a campanha que começa agora em agosto e que vocês devem participar aí no município de vocês, fazendo exames de pele nos escolares, porque se espera exatamente esses casos de hanseníase venham a surgir a partir de 7 anos de idade. Mas não é impossível que surja em uma criança de 5 anos de idade. Pode ocorrer sim. Pergunta mais, Leandro? Então, olha só. A interação do chat já está bem legal aí, né? Então, Lábrea perguntou e Careiro já respondeu, né? Então, idade fértil, mulher em idade fértil, não deve fazer uso da talidomida. A talidomida é um medicamento teratogênico. O que significa isso? Que o único comprimido de talidomida em qualquer etapa da gravidez vai causar malformação na criança.
Isso significa teratogenia. Então, aquelas crianças que nascem sem braço, sem perna, é o defeito congênito mais comum causado pela talidomida, mais conhecido, ok? Então, não pode usar. E a outra pergunta era sobre quanto à dieta, se existe dieta. Não tem dieta. Existe dieta para quem é hipertenso, existe dieta para quem é diabético, não é? Mas não há dieta para quem está fazendo tratamento para hanseníase, não para hanseníase. Se o paciente tem hanseníase e tem diabetes, ele vai fazer a dieta do diabetes. Se tem hanseníase e tem hipertensão, ele vai fazer a dieta da hipertensão, tá? O paciente com hanseníase deve estar liberado a sua dieta, pode comer tudo sem problema nenhum. Pode comer caça, pode comer bicho de casco, pode comer bicho liso. E eu vou novamente repetir, aquelas pessoas que acharem que não deve comer isso, eu vou dar o meu endereço porque eu como tudo. Manda lá para casa que a gente aproveita, né? Então não existe dieta, gente. É importante a gente reafirmar isso porque nós temos uma população que também tem um outro risco social, que é o risco da desnutrição. Não são pessoas que são desnutridas e acham que se comer bicho de casco, se comer bicho de caça, ele vai ter uma inflamação, vai piorar a doença dele. E aí ele não se alimenta. E a situação dele se agrava por desnutrição, né? Então nós precisamos ser firmes, confiantes e afirmar para as pessoas que elas não precisam fazer dieta porque elas estão fazendo tratamento para hanseníase, tá? É muito importante isso para ajudar a população em geral. Olha, a presidente Figueiredo pergunta qual o prazo a partir de que momento os exames começam a ficar negativos. A partir do momento que inicia o tratamento, em quanto tempo o exame ficou negativo? Olha só, o exame baciloscopia ela pode estar negativa no momento do diagnóstico, porque existem os casos de hanseníase e pulso bacilar. São aquelas pessoas que têm uma certa imunidade celular e que faz com que o próprio organismo já esteja combatendo, esteja destruindo, esteja diminuindo a população de bacilos. E ela fica tão pequena que mesmo doente não consegue ser detectado na baciloscopia, tá? Agora, se o paciente é multibacilar, ele tem uma carga bacilar alta, quando ele toma a primeira dose do medicamento, os bacilos vão se tornar fragmentados, né? E esses bacilos eles já estão, portanto, mortos em 24 horas. Então, você vai fazer uma baciloscopia, por exemplo, antes do tratamento. A baciloscopia está positiva. 24 horas você vai fazer a baciloscopia, os bacilos já estão fragmentados, quer dizer, a baciloscopia está positiva, mas os bacilos já estão mortos. Portanto, eles não têm mais a capacidade de transmitir para outra pessoa, ok? Por isso que hoje a hanseníase não se justifica mais o isolamento das pessoas. Não precisa isolar, não precisa separar, não precisa segregar, porque os bacilos se tornam inviáveis, fragmentados, com a incapacidade, eles não são mais capazes de contaminar mais ninguém, exatamente 24 horas do início da primeira dose, tá? Pergunta. Manicoré está perguntando se a pessoa que tem um câncer, né, qual a possibilidade dela adquirir hanseníase e qual é o tratamento? Bom, a possibilidade de adquirir hanseníase, o risco dela é igual a de qualquer pessoa, desde que ela seja uma pessoa susceptível, com a imunidade mais comprometida, se ela estiver no ambiente onde esteja sendo eliminados bacilos viáveis, ela pode adoecer. E o tratamento é igual, não existe mudança no esquema de tratamento, não. Tá? Pode fazer o tratamento de poliquimioterapia exatamente igual, como se ela não tivesse câncer. Fonte boa. Com o tratamento, a sensibilidade pode voltar? Sim, a acessibilidade pode voltar sim, gente. Dependendo exatamente do momento em onde a gente faz o diagnóstico. Se nós fizermos um diagnóstico precoce, a acessibilidade vai voltar completamente.
Se nós fizermos um diagnóstico tardio, nós vamos curar aquela pessoa, mas infelizmente a recuperação nervosa não vai ocorrer. Então, a sensibilidade retorna dependendo do momento em que se faz o diagnóstico. Se é um diagnóstico precoce, teremos sensibilidade íntegra após o tratamento. Se o diagnóstico for tardio, nós vamos curar, mas essa pessoa vai ficar com uma sequela para o resto da vida e sem sensibilidade para implantar, se for o caso. Itacoatiara. O homem que tem hanseníase, se engravidar uma mulher, o bebê tem risco de ter hanseníase ou nascer com hanseníase? Olha só, não passa, o bacilo de Hansen não foi encontrado no esperma, tá? Então não é essa a forma de transmissão. A forma de transmissão da hanseníase é aérea, tá certo? Então, e a mulher grávida, mesmo que ela tenha hanseníase, ela não vai passar hanseníase para o bebê, porque o bacilo não passa pela placenta e não é transmitido intraútero. Então, a criança vai nascer sadia, tá? Não existe transmissão vertical em hanseníase. A transmissão vai acontecer depois que a criança nasce, convivendo com pessoas que estão eliminando o bacilo e estão contaminando ela por via respiratória. Mais pergunta? E a Tabatinga pergunta qual que vai determinar se a reação do tipo 1 ou tipo 2. O principal é exatamente a clínica, tá? Clinicamente, a reação do tipo 1 é uma reação delimitada às placas, delimitada ao local onde ocorre a presença dos restos bacilares. A reação do tipo 2, ela é sistêmica, porque os imunocomplexos, ele circulando na corrente sanguínea, eles vão se depositar em qualquer parte do corpo. Então, o paciente vai apresentar maiores queixos como dor, febre, artralgia, mialgia, e o mais típico são os caroços vermelhos, dolorosos da palpação. Lembrando que fazer o BCG, a segunda dose do BCG para os contatos de uma pessoa que tem hanseníase, né? Então é recomendado fazer a segunda dose de BCG, porque o BCG ele aumenta a resistência contra o bacilo de Koch e de uma forma cruzada também aumenta a resistência contra o bacilo de Hansen, tá? Então o BCG está recomendado para ser feita a segunda dose para todas as pessoas que são contatos de hanseníase. Mais uma pergunta, por que as reações ocorrem após o tratamento? Então eu vou novamente explicar. O paciente ele tem uma carga bacilar grande. Quando nós iniciamos o tratamento de poliquimioterapia, nós vamos destruir e matar esses bacilos. E após 1 ano, não deverá ter bacilo vivo nenhum. Estão todos mortos. Mas estão mortos, mas os restos bacilares ainda continuam ali, porque o organismo vai eliminando esses restos bacilares lentamente. O organismo pode levar até 5 anos para eliminar aquelas proteínas. Então, após o tratamento, aquelas partículas proteicas são reconhecidas como um corpo estranho e o organismo reage. É por isso que existe a reação mesmo após o tratamento com poliquimioterapia. A pergunta sobre invalidez e como vai ser a aposentadoria, nós vamos vai ter uma aula, né, com a assistente social Ione, que vai falar sobre isso depois. Né? Tem mais alguma pergunta? Alessandro, alguma pergunta? O eritema nodoso da tipo 2, ele pode ser irreversível? Não. O eritema nodoso tem tratamento. A reação tem tratamento. Às vezes mais fácil, às vezes um manejo mais difícil, mas todos eles são tratáveis. Né? Mais alguma pergunta? Leandro? Então, gente, olha, se não tem mais perguntas, eu gostaria então de agradecer a vocês, a presença de vocês, o esforço que vocês estão fazendo e informar para vocês que este mês o Ministério da Saúde começa a campanha de
hanseníase e geomitíase nas escolas e também a campanha de diagnóstico e identificação de tracomas. Vocês deverão se engajar junto com a equipe da educação para ser feita, então, a busca ativa desses casos nas escolas e assim conseguirmos fazer diagnóstico precoce de hanseníase, tá? Uma outra coisa também é que aqueles que não fizeram, façam o seu cadastro da plataforma de telesaúde. Eu acho que o Leandro vai colocar aí o endereço que é plataforma telesaúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, no ufrs.br. Tudo junto, plataforma telesaúde.uf, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos anotar aí. Vocês, por favor, façam um cadastro de vocês. Durante o curso, a nossa colega Evelyn, lá do Polo Telesaúde Amazonas, está recebendo as solicitações de cadastro de vocês e vai fazer a liberação de vocês. É importante que vocês façam isso antes de completar o curso, porque caso vocês tenham alguma dúvida nesse período, a gente já pode interagir através da plataforma Telesaúde. A plataforma Telesaúde ela vai responder as dúvidas não só de dermatologia em geral, hanseníase, mas também de clínica médica. Então, para os enfermeiros é fundamental. E eu peço que os médicos que estejam participando do curso façam o seu cadastro, porque tem muitas situações onde a resposta ela se dá em investigação clínica e intervenções medicamentosas, do qual o enfermeiro muitas vezes não tem as condições de assumir aquela responsabilidade, porque alguns medicamentos têm ações teratogênicas, iatrogênicas, etc. e tal, e precisam ser feito o diagnóstico e tratamento assumida pelo médico assistente do paciente, tá? Então, por favor, se cadastre da plataforma e para a gente começar a interagir, se vocês tiverem alguma dúvida durante a capacitação, a gente vai ajudando a tirar também através da plataforma Telesaúde. Vocês podem ver perguntas por ali também. Perguntas não, né, gente? Então, obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer também à equipe do Polo Telesaúde do Amazonas, a equipe da UEA, este apoio na transmissão dessa capacitação.